Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Varginha, todos aqueles que nos ouvem, como é que vocês estão? Como é que estão passando a quarentena? Espero que estejam aí tomando os cuidados necessários, mas acima de tudo, confiados no Senhor, o nosso Deus. Dele é quem vem o nosso socorro. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nele nós somos mais do que vencedores, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor, e Ele há de suprir cada uma de nossas necessidades. Aproveite este momento para buscar o Senhor, buscar em família, cultuá-lo, ler a Bíblia, e é bom saber que o Senhor está conosco, como diz o Salmo 139, onde quer que estejamos. Mas é claro que isso também não substitui a comunhão. Nós esperamos que em breve possamos estar juntos novamente, cultuando a Deus. E durante esse tempo não caia aí nessa lábia de desigrejados, de que o culto não é importante, de que congregar não é importante. É apenas um momento atípico que nós estamos passando, um momento de crise, que nos impede de estarmos juntos fisicamente, por prudência, por bom senso. Mas logo nós estaremos juntos como família, cultuando ao nosso Deus. E eu convido você a juntar a sua família, agora neste momento, pegar a sua Bíblia. Nós vamos tomar um tempo agora para meditarmos na Palavra de Deus e ouvirmos a sua voz. Vamos abrir no Salmo de número 33, ok? Nós vamos ler primeiramente o verso 12. Você pode pausar aí e ler o Salmo todo. O 12 que diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Vamos orar, ore aí na sua casa também. Se quiser pausar e orar, vamos orar neste momento. Este salmo é uma convocação ao louvor e à adoração. O salmista convoca, e Deus, através do salmista, a louvarmos a Deus, a bendizê-lo, a adorá-lo, com júbilo, com alegria, com instrumentos, um louvor alegre, um louvor exultante, exultai. O salmista diz: exultai aos justos no Senhor e aos retos fica bem louvá-lo. Cabe bem, é apropriado louvar ao Senhor. Então aqui nós temos uma convocação ao louvor, ao júbilo, à exultação do nome de Deus. Mas como louvar num momento como este? Será que nós temos motivo de nos alegrarmos? Por que nós podemos ser uma nação feliz em um momento de crise? Será que é possível sermos um povo feliz e alegre? Este salmo nos dá aqui 3 razões, pelo menos, pelas quais nós podemos ser um povo feliz, e nós somos um povo feliz, mesmo em meio a crises. Eu gostaria de convidar você a observar comigo neste salmo. Em primeiro lugar, nos versos 4 a 12, a primeira razão que o salmista nos dá é porque Deus fala conosco. O salmista, ele exalta a grandeza de Deus pela sua palavra. Ele diz que a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Nesse momento nós estamos sendo aí bombardeados por fake news, o nosso coração sugere coisas enganosas, porque o nosso coração é enganoso. Satanás ruge as suas mentiras, como vem fazendo desde o início, colocando em xeque a palavra de Deus. É claro que Deus usa pessoas para nos orientar, devemos seguir as orientações aí das autoridades, mas a nossa confiança deve estar em quê neste momento? O que vai nos trazer alegria, orientação, conforto, consolo, direção, correção, alimento ao nosso coração? É a palavra de Deus. O salmista diz que essa palavra é reta, ela não tem erros, ela é fiel, ela é perfeita, e todo o seu proceder é fiel, ou seja, verdadeiro. Deus não engana, Deus não promete que Ele não possa cumprir, Deus não engambela, Deus não mente. Nós podemos confiar na sua palavra. E este é o primeiro aspecto aqui que nós encontramos da palavra de Deus. E o salmista diz que o Senhor ama a justiça e o direito. Então a sua palavra está intimamente ligada ao caráter de Deus. Por Deus amar a justiça e o direito, a sua palavra é reta e todo o seu proceder é fiel, é verdadeiro. O salmista diz que toda a terra está cheia da sua bondade. Pelas lentes da palavra de Deus, a gente pode perceber como que a terra está cheia da bondade de Deus. Mesmo em meio às crises, a gente pode perceber que Deus é fiel, Deus continua cuidando de nós, Deus continua nos sustentando, Deus continua derramando bênçãos, e o próprio vale é uma bênção de Deus para o nosso crescimento. Como Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O segundo aspecto desta palavra, você pode observar aí depois com mais calma, é que esta palavra é poderosa. A partir do verso 6, o salmista vai dizer sobre a palavra de Deus trazendo à existência tudo aquilo que existe. A palavra de Deus, ele diz,
pela sua palavra tudo se fez, pelo sopro da sua boca, o exército. Do 7 nós encontramos aqui uma referência ao Gênesis, de Deus separando as águas. Por isso ele deve ser temido, né? O verso de número 8. Verso 9, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Isso nos lembra lá de Hebreus, que pela fé nós cremos que Deus, pela palavra, criou o universo. Então esse é o segundo aspecto, a palavra de Deus é poderosa, ela traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus tem este poder, né? Se pela palavra ele criou o universo, ele é poderoso também para cuidar de nós. E além da palavra de Deus ser fiel e reta, dela ser poderosa, o terceiro aspecto da palavra de Deus é que esta palavra é eterna. O salmista diz que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E o salmista acabou de dizer que o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Os povos planejam, os homens estabelecem metas, mas elas são frustradas, mas não os desígnios de Deus, não os seus conselhos, porque duram para sempre. Então nós temos um Deus que fala conosco. Deus não está mudo, ele não está indiferente. Nós podemos ouvir a sua voz na sua palavra. Quando nós lemos a palavra, meditamos, aplicamos a nossa vida, é Deus falando conosco. E a sua palavra é viva e é eficaz, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, correção, educação na justiça, a fim de sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, neste momento de crise, olhe para a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, busque conforto, consolo, direção nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, como disse Jesus, ela é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Cristo é a própria palavra encarnada. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E esta palavra, por meio da qual sempre era o Verbo estava com Deus e tudo foi criado por meio dele. E é a palavra que sustenta todas as coisas. E as Escrituras nos levam a Cristo. E elas devem nos conduzir a Jesus Cristo, como ele mesmo disse, para nós termos vida. Então se alimente da palavra de Deus, porque ela é a verdade. Ouça a voz de Deus. Deus fala com você em meio a esta crise. Por isso nós podemos ser um povo alegre, mesmo em meio à crise, porque nós temos um Deus que fala conosco. A segunda razão pela qual nós podemos ser um povo feliz em meio à crise é porque nós temos um Deus que olha para nós. O salmista diz no verso 13 até o verso de número 19 sobre isto. No verso 13 ele diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. É interessante que o salmista diz que o Senhor está no céu. Isso quer dizer que ele está acima, ele está elevado, ele é o Altíssimo, ele está no trono, ele não está refém das circunstâncias aqui, mas tudo está no seu controle. Mas ao mesmo tempo ele não está indiferente, ele é um Deus que se importa. O texto diz que ele vê todos os filhos dos homens. O verso 14 diz que do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores da terra. E ele olha para a nossa morada, para a morada dos filhos dos homens e de todos os moradores da terra. Deus se importa conosco e com cada um de nós. Deus não vê uma massa, mas ele vê indivíduos. Ele é tão poderoso, onisciente, que ele observa cada um de nós. E não somente isto, mas ele observa num nível extremamente profundo. Verso 15 diz que ele forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Então Deus conhece o nosso interior, ele forma o nosso interior, ele conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos medos, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. Então Deus sabe tudo o que está passando com cada um de nós e o que está se passando no seu coração neste momento. Nós temos um Deus que olha para nós. Que maravilhoso no verso 18 e 19, que diz que o Senhor olha para o seu povo de um modo muito especial. Diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então Deus tem um olhar especial, um olhar de relacionamento, um olhar redentivo, um olhar de graça, um olhar de misericórdia para o seu povo. Então não pense por nenhum momento pelo engano do seu coração ou pela sugestão de Satanás, dos ímpios,
como os salmistas passaram por muitos momentos assim, né? Onde está o teu Deus? Não há salvação para ele. Não pense que Deus está indiferente, porque há crise, porque há incerteza, porque há caos. Não pense que Deus perdeu as rédeas da história, do universo, da sua vida. Não pense que Deus perdeu o controle das coisas. Deus é o Rei das nações, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sustenta o universo, inclusive até mesmo as mínimas partículas do universo, coisas visíveis e invisíveis, quanto mais um vírus, né? Se o nosso Deus não é maior do que um vírus, que Deus é este? Deus está no controle absoluto de tudo e Ele está vendo cada um de nós. Ele vê a nossa necessidade. E a gente viu isso claramente em Cristo Jesus, né? Quando não só Deus contempla de cima, mas Ele mesmo veio, Ele se encarnou, Ele esteve entre nós, Ele viveu neste mundo caído, sofrendo os efeitos da queda, mas sem pecado. E Ele tinha aquele olhar de verdade, aquele olhar de firmeza, mas também um olhar de graça, um olhar de misericórdia, um olhar que via o pecador, um olhar que viu Zaqueu, por exemplo, lá no alto e disse: Zaqueu, hoje convém que eu vá para a sua casa. Então nós temos este Cristo, é o Jesus que tem olhos como chamas de fogo, de Apocalipse, é o Jesus das 7 igrejas, né, que está no meio das igrejas e sonda a sua igreja. Então é este Jesus, este Deus a quem nós servimos e que olha para nós, olha para a terra e de modo especial olha para o seu povo, e Ele conhece as nossas necessidades, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Por isso nós esperamos nele. Então a segunda razão pela qual nós podemos ser uma feliz nação, um povo feliz em meio à crise, é porque Deus não somente fala conosco, mas Deus também olha para nós. E a terceira e última razão pela qual nós podemos ser uma nação feliz em meio à crise, é porque Deus não somente fala conosco, não somente olha para nós, mas Ele também nos salva. O salmista, no verso 12 que nós lemos, disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o que isso quer dizer? No Antigo Testamento nós sabemos que Igreja e Israel estavam ali unidas, né? Se identificavam. O povo de Deus era a nação de Israel. Claro que entravam gentios, e como Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas nós sabemos hoje que o povo de Deus, a Igreja de Cristo, está espalhada e é composta de pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E Pedro vai nos dizer, em uma de suas epístolas, que a Igreja, o povo de Deus hoje, é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real. Então eu creio que, à luz do Novo Testamento, esta nação é o povo de Deus, essa nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É claro que Deus pode abençoar qualquer nação através do seu povo, né? Pelo bem do seu povo, Deus pode fazer avivamentos, Deus pode quebrantar corações, Deus pode abençoar um povo. Claro que Deus pode abençoar um local onde a igreja está por amor do seu povo. Mas este salmo eu creio que nos aponta à luz da obra de Cristo para o fato de que feliz é o povo de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa e sacerdócio real. E no verso 18 em diante que nós já lemos, o salmista diz que nós esperamos na misericórdia de Deus. E o verso 19 diz que Deus nos livra da morte e no tempo da fome conserva-lhes a vida. Então nós podemos ser um povo feliz em meio à crise, porque nós sabemos que Deus nos livra da morte. E Ele já fez isso em Cristo Jesus, né? Jesus veio, Deus se encarnou, né? E o Filho de Deus assumiu a nossa humanidade e Ele morreu a nossa morte, né? Ele levou sobre si as nossas iniquidades, Ele viveu a vida que nós não temos condições de viver, cumprindo a lei de Deus no nosso lugar e levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus sozinho enfrentou a morte, né? O salário do pecado que nós merecíamos caiu sobre Ele, e Ele venceu a morte, né? Ele está vivo e hoje Ele pode nos livrar do poder da morte. Por isso que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus, Ele venceu a morte e Ele é esse bom pastor que cuida das ovelhas, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que o Salmo diz: no tempo da fome conserva-lhes a vida. Então, assim como Deus sustentou o povo no deserto por 40 anos, Deus
sustenta o seu povo e nos sustentará hoje até o dia de Cristo Jesus. Paulo vai nos dizer que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então nós temos um Deus aí que nos salva. Então nós somos uma nação feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos um povo feliz e podemos cantar e exultar, louvar ao Senhor com um cântico novo, com júbilo, mesmo em meio à crise, porque nós temos um Deus que fala conosco. Nós temos um Deus que se revela e a sua palavra é reta, é fiel, é verdadeira, a sua palavra é poderosa e a sua palavra é eterna. Nós temos um Deus também que olha para nós, um Deus que se importa, um Deus que nos sonda, um Deus que vê o nosso coração, vê a nossa dor e Ele está olhando para nós o tempo todo. E nós temos também um Deus que nos salva, um Deus que nos livra, um Deus que cuida de nós, um Deus que provê, e este Deus é revelado em Cristo Jesus. Este Deus que fala, este Deus que olha e este Deus que salva. Por isso que o salmista conclui no verso 20 a 22, que nós podemos esperar no Senhor, né? Nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo. Nós podemos nos alegrar no Senhor, o salmista diz, nele o nosso coração se alegra. Nós podemos confiar no Senhor, ele diz no verso 21, pois confiamos no seu santo nome. Nós podemos também novamente esperar nele, verso 22, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E além disso, nós temos um compromisso de levar essa boa notícia, em meio a tantas más notícias, a fake news, a pessoas se agarrando a tudo para ter esperança, conforto e consolo. Eu e você temos o dever e o privilégio de anunciar este Deus que fala, deste Deus que olha e deste Deus que salva. Fale deste Deus para as pessoas precisam ouvir neste momento deste verdadeiro Deus, único Deus e a única esperança real, não só nessa vida, mas também na vida eterna. O vírus pode vir e matar o nosso corpo, mas o que mais importa, além de tudo isso, é a nossa vida eterna. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos, que vocês meditem neste salmo, em toda a palavra de Deus, que Deus fale ao coração de vocês, cuidem-se, cuidem uns dos outros, e se Deus quiser, em breve nós vamos estar juntos. Continue orando uns pelos outros, orando pela igreja, e que Deus abençoe cada lar, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e amém.